Pauta da 13ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar Especial da Tarifa Zero, 15h58. Está presentes os vereadores Ricardinho da Saúde, vereador Alessandro Teco, vereador Mazinho. E a gente recebe hoje o senhor Fábio Fiedler, diretor-presidente da BC Investimentos, para falar sobre o processo de contratação do sistema de transporte coletivo aqui no município. Fábio, a gente agradece a tua presença desde já, então a gente dá 15 minutos para as considerações. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos os vereadores, membros aqui da comissão. É um prazer poder conversar com vocês e também compartilhar um pouco das informações com o público que nos assiste através das redes da Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Pois bem, eu acho importante a gente fazer um pequeno retrospecto do início do ano para cá, né, visto que esse processo todo ele tem uma série de detalhes, porque se trata, provavelmente, da política pública de mobilidade mais importante da cidade, né? Até mesmo porque Balneário se nota aí no resto do estado e também no país pela política de tarifa zero, mas pela política de tarifa zero com a qualidade que lhe é peculiar aí, né, da cidade. Pois bem, mas não eram só esses aí, voltando aqui ao início do governo, não eram só esses os detalhes da política de tarifa zero, os senhores conhecem melhor do que eu, que faziam esse notar quando a prefeita Juliana Pavan assumiu o cargo de prefeita, né? Nós tínhamos também um processo que, apesar de já ser uma política de anos aqui na cidade, ele sempre foi contratado e tratado através de contratos emergenciais, né? Desde que se instituiu a tarifa zero, né? Antes, óbvio, tivemos outras modalidades. Bem, de lá para cá, a principal característica do processo era o seu alto custo, né? Era um processo que sempre foi pago pelo quilômetro rodado, mas é um quilômetro rodado que estava muito acima da média dos demais municípios, e também pelos contratos de curto prazo, contratos esses que já foram questionados várias vezes pela própria Câmara de Vereadores e também pelo Poder Judiciário da cidade, né? Então, no início do mandato, para não interromper a política pública de mobilidade, a prefeita Juliana determinou que outros contratos de curto prazo fossem feitos logo no início do governo, como falei, para não interromper a política pública de transporte público. Antes da segunda renovação, né, ela determinou em reunião que nós começássemos a entender que modelo que seria mais adequado para isso. E aí, numa reunião com os secretários, à época o secretário Evaldo assumiu também a BC Trânsito, se determinou então que nós esticássemos o prazo do contrato para entender qual seria a melhor solução. E naquele momento se entendeu então que, em vez de fazer um contrato de 3 meses, se faria de 6 meses, com possibilidade de renovação, para a gente, em um ano, decidir que rumo tomar em relação a essa política pública. Nessa linha, a gente ampliou, a nossa inserção no sentido das cotações, para a gente ver se nós, de fato, teríamos um ganho no sentido de economicidade para o poder público, em ampliando o prazo de contratação de 3 para 6 meses. Acabou acontecendo que em primeira vista, né, o BC Trânsito apresentou orçamentos que ficavam com valores similares àquilo que já vinha sendo praticado, e nós já tínhamos diagnosticado em conjunto que o valor era caro. Aí o setor de compras fez uma solicitação formal, depois de ter recebido as cotações do BC Trânsito, né? Fez uma solicitação formal para a BC Investimentos, porque naquele momento se entendeu que a solução lá para frente seria a concessão, né? Logo, quem deveria formatar a concessão é a BC Investimentos. Então, para fazer esse preâmbulo também é importante. Então, nesse sentido, se constatou, então... Tudo bem, vereador? Se constatou, então, a necessidade de ampliarmos as cotações. Aí a gente, obviamente, dentro do... Ricardo me ajudou bastante nisso, dentro do sistema da prefeitura,
né, o descritivo técnico que já existia, ampliamos o leque aí de pesquisa e cotação, e aí recebemos várias outras cotações e conseguimos, então, o êxito no sentido de achar uma empresa que conseguia, porque aí são 2 desafios, né? O primeiro é manter a qualidade, depois, conseguimos melhorar a qualidade? Vamos tentar isso. E depois, seguinte, a transição nunca é fácil, né? Eu me lembro, participei da transição do transporte público na cidade de Blumenau e foi muito traumático, né? Muito traumático. Então, a transição não era fácil. E depois, baixar o preço. Bem, atendida todas essas condições, então foi feita a contratação da nova empresa, numa migração que eu faço aqui um julgamento só técnico, não popular, nem político, apesar de ter acompanhado todas as manifestações aqui na Câmara, mas que me pareceu muito tranquilo em relação a tirar todos os ônibus e colocar todos os ônibus novos em funcionamento. Então, aí, guardadas as devidas proporções, eu acho que a transição foi relativamente tranquila. Mas os objetivos principais, que eram aqueles 3 que eu falei para vocês, manter a qualidade, quem sabe aumentar e com preço mais baixo, acho que foi alcançado. Bem, paralelo a isso, ao longo desse tempo todo, então feito aqui as considerações de onde a gente está, né, e como a gente chegou até aqui, paralelo a isso, eu só contei para vocês aqui que nós tomamos a decisão de fazer, então, uma concessão. E aí, por que uma concessão? Porque para a gente ter um transporte público de qualidade, e aí vai muito daquilo que vocês vêm discutindo aqui na Câmara Municipal, em a gente ampliar um pouco das nossas necessidades em relação a corredores de ônibus, ampliação da tarifa zero, abrigos de ônibus efetivamente que a contento atendam a comunidade, enfim, uma série de outras melhorias que ainda podem ser colocadas aqui, tecnologia, ônibus elétricos e tal. Para a gente fazer um investimento massivo na qualidade do transporte público, a gente precisa de tempo de amortização desses investimentos. Basicamente, é uma planilha econômico-financeira, né? A gente quer investir mais, precisa dar mais tempo para quem for investir e conseguir pagar essa conta. E eu, obviamente, sou um defensor do processo, porque ele é o mais transparente possível. Na concessão, a gente vai saber se o cara ganha 3% de lucro, 17%, 23%, a planilha é aberta, auditada por vocês, pelo Tribunal de Contas. A gente vai colocar, obviamente, na licitação um auditor independente, né, que possa ajudar a fiscalizar, além dos órgãos de regulação que todos esses contratos têm. Então, nessa linha, tomou-se a decisão de fazer uma concessão. Bem, para fazer uma concessão do transporte público, que é uma concessão de volume grande, tanto financeiro quanto de investimento, necessariamente é obrigado a gente apresentar os cadernos técnicos que vão embasar isso, que vão ajudar a gente a defender o processo aqui na Câmara, eventualmente no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, onde for necessário. Esse era um componente, ou seja, a gente não tem estudo técnico. O estudo técnico que se tem em relação a isso, salvo os senhores que têm conhecimento que me foge aqui, mas é o estudo da Univale, o último que foi feito há alguns anos atrás, tanto para Camboriú quanto para Balneário Camboriú, que ainda não foi atualizado. Então isso está guardado lá na ANFRE, que é quem fez os estudos. Paralelo, junto com isso, a discussão de fazer ou não em conjunto com Camboriú, né? Num determinado momento, a prefeita Juliana e o prefeito Leonel tomaram a decisão de fazer alguns projetos em conjunto, dentre eles o transporte coletivo, né? Que tem muito sentido, obviamente, para as 2 cidades. Aí a gente enfrenta algumas necessidades e dificuldades. A primeira delas é que não somos nós que decidimos isso. Nem a Câmara daqui, nem a Câmara de lá, nem a prefeita daqui, nem o prefeito de lá. Quem decide isso é o governo do Estado, que tem que dar ao município autorização para fazer o transporte intermunicipal interligado. Salvo que vocês tenham uma autorização prévia para o Promobis, né, que não tem esse objeto específico, ela é um pouco mais ampla, mas tem, cabe uma discussão que eu particularmente pedi para a prefeita Juliana e para o prefeito Leonel fazer essa primeira conversa com o governador do Estado, né? Porque a partir dali aí nós tecnicamente vamos tratar do assunto. Então essa é a primeira barreira a se transpor. A segunda é que ainda assim nos faltam os cadernos técnicos para a gente poder fazer a licitação, independente se for de um ou de outro. Aí tomou-se a decisão de Balneário Camboriú ver quais são as suas necessidades, isso o BC Trânsito está fazendo, e acho que em conjunto, em conversa com todos os técnicos, imagino que com vocês também, e
Camboriú também está fazendo. E aí, para a gente conseguir, depois de cada um identificar as suas necessidades, a gente vai precisar fazer essas necessidades conversarem, né? E aí nós também tomamos 2 rumos aqui. Eu imagino que a Procuradoria dos Municípios já deve ter informado, já deve ter conversado, o próprio líder do governo, eventualmente, se demandado, já pode ter trazido, mas o governo tomou 2 decisões aqui. A primeira delas é criar um movimento dentro do SINANFRE, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da ANFRE, para a gente antecipar a atualização desses estudos da Univale e, quem sabe, já conseguir contratar os estudos para fazer a integração daquilo que virá dos departamentos técnicos da Prefeitura de Camboriú e de Balneário. Esse movimento já aconteceu, a gente já tem isso para mostrar no sentido de explicar uma necessária renovação que virá nos próximos meses aí do transporte coletivo. E junto com isso, a gente resolveu criar, que eu acho que é um negócio muito bacana, né, um consórcio multifinalitário intermunicipal Rio Camboriú, batizado primeiramente de Rio Camboriú, depois os senhores que vão fazer esse ajuste final aí na aprovação da lei. Mas a ideia é nós termos um consórcio só da cidade de Camboriú e Balneário, sem interferência dos demais 9 municípios da região da ANFRE, para algumas soluções que naturalmente virão no futuro aqui de integração das 2 cidades. Posso citar aqui alguns exemplos. Rio Camboriú, né, a gente precisa integrar esse plano de regulação náutica do rio aí para a gente ter essa conversa entre as 2 cidades, né? Vocês também sabem hoje a colcha de retalhos que é a ocupação da margem do Rio Camboriú nos seus mais diversos aspectos. Então, vou dar outro exemplo aqui, talvez a gente possa conversar logo sobre um possível investimento em conjunto das 2 cidades numa nova rodoviária, por exemplo, né? Que atenda aí as 2 cidades, mais bem localizada, perto da BR, não dentro das cidades. Enfim, acho que a gente poderia aqui dar vários outros exemplos de ações que podem ser integradas entre os 2 municípios. Então, aí a necessidade é, vamos fazer um consórcio intermunicipal multifinalitário só da cidade de Camboriú e Balneário Camboriú. E isso deve estar correndo aí nas câmaras de vereadores. Eu não sei se aqui já chegou, sinceramente, mas esse projeto deverá vir às câmaras de vereadores de Balneário e Camboriú para discussão com os senhores, né? E como a necessidade do transporte público é premente, por isso se fez um movimento lá na ANFRE, para a gente não esperar isso, porque é um novo CNPJ, né? Um consórcio novo é um novo CNPJ, é uma nova equipe, enfim, né? Então, para a gente não esperar isso, foi feito um movimento lá na ANFRE. Agora a ANFRE, o SINANFRE, na realidade, né, para ser bem claro, está coordenando entre as 2 cidades a gente conseguir trabalhar esses conceitos técnicos de cada um para ver como é que nós vamos juntar isso aí, né? Camboriú vai ter transporte com tarifa zero? Não sabemos, né? Quem vai ter que dizer se paga a conta de Camboriú é Camboriú, né? Balneário terá? Em que proporção, em que aspecto? Como nós vamos debater isso? E hoje, assim, a gente tem várias possibilidades que nos auxiliam muito, que nos ajudam muito. A tecnologia é uma delas, né? Hoje, para a gente cadastrar todos os usuários do transporte público que têm necessidade de uso contínuo do transporte público e dar gratuidade para essas pessoas, não é difícil, né? A gente tem vários exemplos mundo afora aí nesse sentido. Como a gente também sabe, né, que não existe hoje transporte público sem subsídio. Essa conta não fecha mais em lugar nenhum do mundo. Por isso que muita gente está adotando a tarifa zero como uma das opções de transporte. Então, essas questões do futuro, eu confesso aos senhores que a gente não vai conseguir discorrer muito aqui hoje, porque a gente vai discorrer na base da especulação e não é bom isso para ninguém, nem para quem nos assiste, muito menos para quem tem a seriedade de fazer a aprovação das leis de cada uma das cidades. Mas os aspectos formais de como a gente quer chegar lá, eu estou absolutamente à disposição dos senhores para responder aí qualquer pergunta que vocês tiverem, porque eu julgo, baseado um pouco na experiência de ter montado já outros processos de transporte público em outras cidades de Santa Catarina,
que a gente ainda tem um caminho relativamente longo para percorrer, né? E que se a gente não for muito altivo aqui no sentido de cumprir prazo e logo definir a equipe técnica que fará esses estudos, as pesquisas, a pesquisa de demanda e de origem e destino, a gente tem um caminho longo ainda, porque o transporte público, além de tudo, ele também é impactado cada vez mais pela tecnologia e tal. Então, além de tudo, tem que ser um processo que, ao final, vai permitir avanços tecnológicos, deixar isso aberto. Mas até onde a gente quer chegar, fundamentalmente, serão os senhores que definirão, provavelmente, lá na frente, quais os avanços reais que a gente vai ter no processo. Tá? Então, assim, eu acho que, em resumo, é isso. A gente está nesse pé agora. E se os senhores tiverem alguma dúvida aí, estou à disposição. Bom, diretor Fábio, a gente te agradece. Vou abrir agora para os vereadores. Vereador Bola, com a palavra. Posso tomar dele? Claro. Fábio, obrigado por estar presente, né? E ter feito a sua fala aqui. A questão da tarifa zero em Balneário Camboriú, a polêmica é a grande maioria da população quer o ônibus a todo momento na porta de casa. E isso é inviável, isso é impossível quando se trata, né, de recursos públicos, porque tu tem que criar a fonte de receita para bancar a despesa que tu está criando. Tem os impactos financeiros, tem tudo, mas, assim, a grande preocupação do pessoal é que Balneário Camboriú tenha, né, a preocupação de, se não oferecer a quantidade necessária com os recursos que tem, se não tem condições de... É óbvio que esse processo já foi. Esse tem que ser concluído, tem que ser... Mas nos próximos, quando for pensar, diminuir o tamanho do ônibus para que ele possa atender mais lugares e com distâncias menores. Não percorrer. Porque a grande dificuldade nossa, e isso você já ouviu falar, e todo mundo fala, e eu gosto de repetir, porque eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa toda a vida, mas a linha burra, eu venho repetindo isso desde 2017, que eu percebi que desde que veio o transporte público para Balneário Camboriú, lá no ano de 97, com a Transul na época, cria-se a linha burra. Um trajeto de 20 minutos, vamos supor que um ônibus público leve 40 minutos, está levando 1h40. E as pessoas, então, o que elas têm? Elas começam a olhar no aplicativo, que hoje pode ver isso, que o ônibus está sempre atrasado. E a empresa de ônibus não coloca o ônibus com previsão de atraso, porque não sabe qual é a via que vai atrasar. É óbvio que criar uma linha própria, nós vemos aí. Eu sou uma testemunha, eu ando dentro do ônibus, eu vou no ônibus em vários bairros, vários lugares, os vereadores aqui, andamos nós todos juntos. Na hora do pico, o ônibus realmente ele para no trânsito, mas ele também está lotado. Mas eu já entrei em ônibus do começo ao fim, ter 3 pessoas que entrou. Então, assim, tu tem um ônibus grande, eu não sei se é 40 lugares ou menos de 40, não lembro agora, não recordo, mas uma viagem de 3 passageiros. Então, é assim, tu pega o ônibus, e isso, o horário era de tarde. Era de tarde. Eu não me lembro o dia da semana, eu fui à tarde de ônibus e o trajeto que eu fiz, entraram 3 pessoas além de mim. Então, eu fui da Vila Real até, da Quinta Avenida, até na Avenida do Estado, próximo da Caixa Econômica, do Supermercado México lá. Então, assim, eu achei muito pouco naquele horário, assim, não tinha ninguém, óbvio, dia típico, depois do dia 20, que tudo cai o movimento, mas é um despeso. O Balneário Camboriú paga por quilômetro rodado. Então, eu não sei como é que, Fábio, você tem uma tarefa, né, se coube a você decidir isso, estudar isso, tem uma tarefa de não deixar as pessoas na mão, como os quilombolas. Talvez os quilombolas sejam 3, 4 ou 5 pessoas em cada horário de pico, ou pode lotar um ônibus, eu não sei, mas essa alternativa que existe de suprir a necessidade das pessoas, ela está muito voltada para isso. Como encontrar
E eu estou falando de 28 anos. Em 28 anos não foi encontrada a solução ainda em Balneário Camboriú para isso. Embora o número de passageiros esteja caindo demais. A quantidade transportada hoje, mesmo com 140 mil habitantes, né, proporcionalmente, é muito grande em relação a 28 anos atrás, muito menor. Então, era isso que eu agradeço. Não sei se consegui ser claro, mas porque é uma coisa complicada tu conseguir achar uma solução para o transporte público. Vamos pagar? Vamos. Mas vamos pagar de forma que funcione efetivamente, né, que transporte pessoas. Bom, obrigado. Vereador Ricardinho. Boa tarde, Fábio. Muito obrigado por ter presente hoje, respondendo a gente, está aqui também tirando as nossas dúvidas e apresentando um pouco o projeto, né, Tarifa Zero. Como o Bola falou, né, Bola? Muita gente, nós devemos receber mensagem quase toda semana. Essa semana eu recebi no Instagram que a linha no aplicativo é uma coisa e demora horas, né, para ele chegar até onde devia chegar, o ponto que o usuário está precisando que chegue naquele certo horário e não chega, né? E como o Bola falou, tarifa zero, cada dia eles cobram mais, né? Com razão, né? Pô, é tarifa zero, faz um planejamento, Ricardinho, e continua faltando ônibus para a nossa cidade, né? A minha fala é a fala do Bola. Eu acho que realmente temos que ver onde nós podemos melhorar, né? Para pegar, não tem como passar na frente da casa de todo mundo, pegar todo mundo na frente da casa. Mas que os projetos que saiam da Câmara, a sugestão, as indicações, que seja visto por vocês e tente melhorar, na verdade, né? Como eu também não sou a favor que o turista use, né? Que ele pague também, né? Aqui em Bombinhas não paga para entrar, né? Eu acho que o turista, eu sou a favor do turista, mas ele utiliza bastante o ônibus e isso também impede o trabalhador, o estudante poder ficar sentado, acomodado, e muitas vezes ele fica em pé. Né? Então, é isso que nós temos que se ajeitar e tentar melhorar. Mas obrigado por ter vindo hoje aí. Vereador Mazinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Ricardinho, vereador Bola. Fábio, obrigado pela tua presença, pela tua participação, né, somando junto com a nossa comissão, né, dando mais musculatura para que o nosso vereador Bola faça o relatório para depois a gente debater e encaminhar para a prefeitura. E dentre as coisas, secretário, que você colocou, e eu vou dar a minha opinião, é a prioridade nesse estudo de diagnóstico do transporte público em Balneário Camboriú. O Bola deu alguns exemplos, o Ricardinho pode complementar e o presidente Zanata já falou isso. Nós não podemos tomar uma decisão que afeta a vida das pessoas no achismo, como deve ter sido esses últimos 28, né, Bola? Tu falou 28 anos, de 28 a 30 anos. Então, ou pela Secretaria do BC Trânsito ou pela autarquia do BC Investimentos, a contratação de uma empresa para fazer esse grande diagnóstico dos horários de pico das pessoas na sua localidade, se é região sul, norte, leste, oeste, para que a prefeitura tenha condição de tomar uma decisão mais técnica. A tarifa zero é uma política pública, né, que não vai retroceder, acredito eu. Né, politicamente ninguém vai tomar essa decisão. O que vai ter que ser feito é esse estudo técnico para dar mais musculatura para a tarifa zero e que a gente não tenha desperdício de dinheiro. Como o vereador Bola falou, às vezes o ônibus anda vazio, pode ser sim um desperdício, por mais que seja de quilômetro rodado, mas não, né, conseguindo carregar aquele número de passageiros dentro do ônibus. Então, dentro dos apontamentos que você fez, acredito que o importante nesse momento, não sei se nesse semestre ou no próximo, nesse semestre de 2025, né, já virou semestre, acho que a contratação desse grande estudo via Univale, via Cisanfre, ou que seja feito com uma empresa especializada, o próprio João veio aqui e trouxe alguns exemplos já de contratação nesse sentido, é para que a gente consiga enxergar o caminho que a gente vai seguir, porque tomar decisão no escuro pode não trazer os resultados que tu espera, que eu espero, que a prefeita espera e principalmente que a comunidade espera. Então, esse estudo bem feito, alinhado com a política pública de tarifa zero, eu tenho certeza que o resultado virá assim de maneira extraordinária, diminuindo ainda mais o valor do quilômetro rodado e aumentando a qualidade do serviço, que hoje é bom, mas, né, a gente sempre trabalha com a régua lá em cima para conseguir melhorar cada vez mais. Tá? Obrigado pela tua participação, Obrigado. Foi muito importante.
Obrigado, vereadores. Eu vou fazer algumas colocações antes de retornar para o Fábio. Vale a gente ressaltar aqui, até por causa da estrutura, né? O trabalho que a BC Investimentos faz, que qual que é a perspectiva, ou se nesse período de 6 meses, renovável por mais 6 meses, se a gente conseguiria, primeira pergunta, concluir essas pesquisas de demanda, origem e destino, se é possível, ou a gente já tem que se preparar para novos contratos emergenciais. E o segundo ponto, por quê? A gente vê hoje o Sistema de Transporte Coletivo de Balneário Camboriú, o último mês com cobrança de tarifa, nós tínhamos uma média de 30 mil passageiros, nós solicitamos os dados aqui. Hoje a gente bate 190 mil com uma média de 165 e nós temos 16 veículos rodando. São menos veículos do que a Expressu tinha antes da pandemia. A Expressu chegou a ter o dobro de veículos rodando. E o orçamento, a contratação por quilômetro rodado, ela tem sido feita nas principais cidades do Brasil que adotaram a tarifa zero. Eu vou dar um exemplo. Balneário Camboriú foi o primeiro município de Santa Catarina, acima de 100 mil habitantes, a ter essa política que é tão importante. E concordo, como o vereador Mazinho falou, não tem como retroceder, porque a população aderiu e mostra que o aumento do número de passageiros é o resultado, mesmo com o número limitado de veículos. Só que para a gente contratar mais veículos, contratar mais quilômetros rodados, a gente vai ter que ter um orçamento maior. E eu acredito que a gente defenda isso. E a gente vê o esforço do município em buscar fontes de receita para custear. O exemplo é da loteria, que foi aprovada aqui na Câmara. O que a gente está discutindo é como que a perspectiva na licitação ou no processo de concessão de longo prazo, que vai reduzir o custo desse quilômetro rodado, a gente consegue garantir a qualidade do serviço. Porque eu falei de Balneário Camboriú ser a primeira de Santa Catarina, Maricá, no litoral do Rio de Janeiro, foi a primeira cidade acima de 100 mil habitantes a ter tarifa zero, 2016. Maricá hoje tem um orçamento anual, eles criaram uma empresa pública de transporte que tem um orçamento de 180 milhões de reais. 180 milhões de reais. Só que eles têm estudos que esse valor foi todo reinvestido na economia local. Porque o passageiro, ele gasta esse dinheiro na farmácia, no mercado e gera arrecadação para o município, em ISS. Hoje, a maior cidade do Brasil, que é desse ano a tarifa zero, é Juiz de Fora, em Minas Gerais. É a maior cidade. E até o começo do ano era Caucaia, que é na grande Fortaleza. Isto, 350 mil habitantes. Juiz de Fora hoje beira os 600 mil, 560 mil. Enfim, que é necessário, sim, secretário, que a gente tenha também essa perspectiva, porque com o aumento da demanda, com esse número limitado de veículos, se a gente dobrar o número de veículos, eu não tenho dúvida de que a gente vai dobrar ou até mesmo ampliar cada vez mais o número de passageiros, porque a ideia é melhorar o sistema de mobilidade da cidade, assim como a gente tem discutido não só a questão da gratuidade, a gente tem discutido vias preferenciais ou exclusivas nas avenidas, porque se o ônibus ficar preso no trânsito igual um veículo individual, a pessoa vai no veículo individual, que é mais confortável, por mais que a tarifa seja zero. Então, eram essas duas perguntas, assim, a partir disso. Se tem a perspectiva de em quanto tempo a gente consegue pensar esses estudos e a licitação, e se o município está prevendo o orçamento também para os próximos anos. Posso só... Pode. Só uma... Microfone, por favor, vereador Bob. Posso falar, Claro. então? Uhum. Ô, Fábio, desculpa ficar chamando só Fábio, né? Que isso? Uma pessoa estava discutindo comigo e estava falando, porque um dia nos apresentaram a proposta de, tipo, vamos começar pelo bairro da Barra, São Judas e Nova Esperança. Que a Praça da Barra, ali, seria um ponto de embarque e desembarque geral. Uma linha que faça a Interpraias e descarrega na Barra, ou carrega na Barra. Uma linha que sai da Barra, Nova Esperança, São Judas, descarrega na Praça da Barra. Então, aí um ônibus, 2 ônibus ou 4 ônibus fazendo da rodoviária a região sul e central, para o lado sul. 2 ou 4 ônibus fazendo da rodoviária para a região norte. Né, sai 2, depois, em meio do tempo, sai mais 2.
E isso sem fazer o terminal. Simplesmente desce na rodoviária e já pega o ônibus para onde que ele vai. Sendo que os horários são sincronizados. Os que chegam, né, logo em seguida tem o que sai. Chegam tudo junto. Não sei como faria. Ou faria, nem precisaria fazer esse transbordo ali, uma área de transbordo de pessoas, né? Então, essa sugestão também chegou a ser discutida, né, uma parte com o pessoal daqui da Câmara, dentro da Câmara, da Praça da Barra, surgiu com a nossa comissão da tarifa zero, né, para essa opção. A Interpraias, o ônibus exclusivo, vem até a Praça da Barra, volta para a Interpraia, volta, circula dentro do Nova Esperança, São Judas e Barra, volta ali. A ligação seria Praça da Barra, rodoviária, e volta para a Praça da Barra. Rodoviária, volta para a Praça da Barra. Ali, cada um vai para o São Judas, Nova Esperança, vai para onde quiser. A linha faz invertida, né? As duas linhas invertidas. Uma sai para Nova Esperança, outra sai ao contrário. Então, só não é para falar sobre isso hoje, simplesmente porque é uma novidade para mim, para os demais membros, mas é uma coisa que já ouvi, tá? Só isso. Obrigado. Ok. Vereador Mazinho. Secretário Fábio, dentre as próximas discussões que a Câmara vai ter, uma delas é o plano diretor, que deve ser encaminhado ainda esse ano pelo Poder Executivo para que a gente aqui faça debate e discussão de cidade. Dentre essas alterações, acredito que nós vamos ter a nova área social com moradias sociais, que foi debatido, né, na campanha, ou um bairro, Yacht Clube, o bairro dos Municípios, Barra, São Judas, nós teremos uma nova área com moradias sociais contemplada dentro da cidade, que é as pessoas que utilizam, na sua grande maioria, o transporte público. Por isso, da minha sugestão, em primeiro e aí eu vejo como a Câmara e a Comissão conseguem ajudar, em fazer um grande diagnóstico, um grande estudo, uma grande contratação, para que a gente consiga debater isso também na aprovação do plano diretor. Porque se nós vamos aprovar uma área com moradias sociais, que 90% ou 100% dessas pessoas vão utilizar o transporte público, também ajuda o BC Investimentos a tomar a decisão lá na frente no modelo de contratação, aumento de linha, rotas, né, interligado com a votação do plano diretor, porque nós teremos um acréscimo grande de pessoas após a aprovação. Que suba de 20% ou 30% o potencial de cada bairro, ou que seja um ou dois bairros, mas nós vamos sair de 150 mil habitantes, 220, 250 aí nos próximos anos, né, que é um estudo que acho que a Secretaria vai ter que fazer também. E no mais era isso. Obrigado, tá? Fábio, te agradecer novamente, te passar a palavra para as considerações. Esse é um debate muito... Como é bom, né? A cidade é viva, né? A cidade é viva. E é muito bom dialogar com quem vive a cidade na prática, porque muitas vezes, os senhores sabem disso, né? Que o principal problema da população é o problema que está na frente da casa dela. Né? Se é um buraco, aquele é o principal problema que a cidade tem, é o buraco na frente. Se é uma lâmpada apagada, é esse. Se é um ônibus que não passa, é aquele. O principal problema da população é o problema que ela vive. Né? E vocês são catalisadores dos problemas e tem que ter o discernimento de conseguir entender, né? Para poder diagnosticar isso e levar a voz dessas pessoas para quem precisa. E o que vocês falaram aqui hoje é, na realidade, a síntese daquilo que a gente efetivamente precisa fazer. Queria dar alguns exemplos para vocês. Bem, primeiro, deixar muito claro que a política de trânsito e do transporte coletivo da cidade é do BC Trânsito, tá, gente? Então, assim, é de lá que virão as necessidades que formarão parte do estudo técnico que, lá na frente, a BC Investimento vai ajudar a conduzir. Né? Outra coisa que é importante deixar claro é o seguinte: foi tomada a decisão de fazer isso em conjunto com Camboriú. Então, talvez, uma prática muito salutar seria vocês estimularem os companheiros, parceiros, colegas de vocês, vereadores de Camboriú, a fazer essa discussão em forma conjunta também, entre vocês e eles. Eu acho que seria muito, muito interessante. Agora, tem algumas coisas que eu já apontei ao pessoal do BC Trânsito e que a gente está tomando a iniciativa de fazer por determinação da prefeita Juliana, que vão
ajudar ou vão colaborar bastante em alguns problemas que os senhores apontaram. Por exemplo, por que hoje as pessoas não conseguem ter a confiabilidade no sistema ao ponto de saber que no horário, entre o horário X e X mais 15, o ônibus vai passar ali no ponto que é o mais próximo da minha casa? Por dois problemas que têm uma resolução relativamente fácil, né? Um deles já previsto, por exemplo, na reurbanização da Avenida Atlântica, que nós temos um corredor de serviço, consequentemente um corredor de ônibus. Tem que ser implantado na Terceira Avenida, tem que ser implantado na Martin Luther, tem que ser implantado na Quarta Avenida, enfim. Os estudos do BC Trans vão mostrar. Agora, quanto mais corredor de ônibus tiver, maior é a garantia de que o povo vai ser atendido no horário que está previsto no programa. Então, assim, se eu fosse escolher uma bandeira do transporte coletivo, eu escolheria o corredor de ônibus. O corredor de ônibus é a democratização do uso. Porque se eu tenho a certeza que eu posso sair de casa às 6h30 e às 7h eu vou chegar no meu trabalho, eu saio de casa às 6h30, senão eu tenho que sair às 5h30. E é 1 hora a menos de convívio familiar, é 1 hora a menos de qualidade de vida. Então, isso é a bandeira. Vou dar um exemplo para vocês, um estudo que eu acompanhei, depois eu li os resultados. A linha troncal principal, que leva mais de 150 mil passageiros por dia em Blumenau, é o troncal 10, ela levava do terminal da Fonte ao terminal do Aterro 45 minutos. Depois da implantação dos corredores de ônibus, ela passou a levar 24 minutos. Aí eu fiz a conta, à época, de quantas linhas tinha, mas principalmente, se o cara usava aquela linha 2 vezes por dia, sem considerar o almoço, ao final do mês, ao final do ano, ao final da vida dele, quanto tempo ele passava mais com seu filho ou com a sua família, né? Só isso já valia a pena o investimento do corredor de ônibus. Isso é uma coisa. A segunda, não existe transporte público sem ponto de ônibus. A gente não tem abrigo de ônibus. Então, o que acontece hoje, em geral, salvo os senhores podem me corrigir se eu estiver errado, mas quem levanta a mão, o ônibus para ou para subir ou para descer. Aí um transporte que deveria levar 15 vai levar 30, porque ele não pode parar de 100 em 100 metros. Ele tem que parar dentro daquilo que prevê a legislação. E a população tem que fazer a sua parte também. Claro que é mais fácil eu parar em qualquer lugar. É mais fácil para ti, mas prejudica o próximo que vai pegar o ônibus atrasado. Nessa linha, a BC Investimentos já solicitou ao BC Trânsito, que já nos passou um número aproximado de pontos de ônibus, porque nós estamos preparando uma concessão que virá para essa casa, para ser votada e discutida, de mobiliário urbano com exploração de publicidade, né? Painéis de publicidade, relógio de publicidade e abrigos de ônibus com publicidade, aos moldes que outras cidades já fazem. Deve estar aí, é uma MIP, foi proposta uma manifestação de interesse privado, foi proposta, está no final dos estudos, vai vir para essa casa assim que os estudos estiverem prontos, é prefeito, obviamente, determinar que seja feito dessa forma. Foi apresentada por uma empresa chamada Synergy, que eu acho que é quem atua em Florianópolis. Foi apresentado já há uns 2 anos atrás. Estava parada dentro da BC Investimentos. Nós chamamos eles no início da gestão, perguntamos se eles tinham interesse, fizemos isso e estamos articulando a tentativa de ampliar, porque ela era só de relógios. E não via muito sentido, relógio com internet. É bom, mas não é ideal. A gente ampliou ela para ponto de ônibus, que a gente diagnosticou logo no começo do governo que era uma necessidade. E se aí a gente tiver 50, 30, 100 abrigos de ônibus implantados na cidade, a gente começa a dar ordenamento para o sistema. Então, corredor de ônibus, mais abrigo de ônibus, 50% dos problemas estão resolvidos. Sem contar isso, sem contar que a outorga da publicidade vai ser utilizada para ajudar a custear isso. Esse é um outro tema que vocês falaram aqui, que é a cesta de receitas. Quem falou sobre isso foi o vereador Zanata, né? Prazo, eu acho que as pesquisas a gente consegue concluir em 6 meses, se a gente fizer a contratação. Mas o estudo todo, não. O estudo todo necessariamente tem que fazer aquilo que a gente está fazendo com a Passarela da Barra. Consulta pública, audiência pública aqui com vocês, aprovação, eventualmente, de um regramento diferente na lei do transporte coletivo. Então, só isso a gente está falando aí de 6 meses. Além dos estudos que, em geral, levam 200 dias. Então, a gente tem um caminho longo pela frente, né? Mas esse estudo nos dará um pedaço das cestas de receitas que a gente precisa diagnosticar. Porque
a Zona Azul, a partir do momento que a gente conseguir fazer a nova licitação, ela deixar de ser deficitária e passar a ser superavitária, e os recursos foram destinados para isso, vai pagar um pedacinho. Aí, imobiliário urbano vai pagar mais um pedacinho. A loteria talvez pague um pedaço maior. Nós estamos começando a discutir com a secretária Magda qual é a melhor solução na contratação agora desse serviço, porque a melhor solução é que trará mais recurso para o Caixa e parte desse recurso para essa finalidade. Então, essa cesta de receitas é muito importante. Então, assim, vereador Mazinho que falou sobre os estudos, né? Eu já falei para ti dos corredores de ônibus, mas junto com esses estudos, o que vai ordenar? É aquilo que o vereador Bola e o senhor estava falando, que é quais são as linhas troncais, quais são as linhas alimentadoras, quais são os modais que vão fazer parte do sistema. Porque quando a gente fala de transporte público, a gente não fala só de ônibus. A gente tem que incluir o patinete, a bicicleta, o caminhar a pé. Que políticas serão discutidas no plano diretor para fazer o cara morar, trabalhar, estudar, sem precisar pegar o transporte coletivo? E vou lhe dizer mais, vereador. Se o transporte coletivo tiver a qualidade que a gente espera que tenha depois de uma licitação dessa, o público-alvo será 100% da população. Não tenha dúvida que é muito melhor o cara deixar o carro dele em casa ou não ter carro e andar de transporte coletivo se ele funcionar, né? E eu falo de cadeira, né? Eu fiquei morando 1 ano em Madrid, no melhor transporte coletivo do mundo, que tem integrado metrô, bicicleta, ônibus, trem regional, tudo com o mesmo bilhete. Quer dizer, eu não precisava ter carro, não tinha carro, né? E de carro eu levava um tempo similar ao de ônibus e ao de metrô para chegar na universidade onde eu estudava ou para fazer compra no mercado. Então, eu acho que é aí que a gente tem que chegar. E não é porque a gente vive no sul do país, Brasil, que a gente não tem que se comparar aos melhores modelos, porque a nossa régua aqui é bem alta. Ela ainda está longe de ser aquilo que a gente espera, mas a nossa régua aqui a régua é bem alta, como vocês falaram. Então, assim, ponto de ônibus, o vereador Ricardinho falou. Sobre o pagamento dos turistas, é uma discussão que os senhores têm que fazer, né? Eu, tecnicamente, se fosse aqui dizer, eu acho que nós devemos ter uma política universal de tarifa zero para todo mundo que está em Balneário Camboriú. Agora, eu acho muito ruim, né? O cidadão está indo trabalhar ou estudar, principalmente as senhoras que usam transporte coletivo, e no mesmo ônibus nós está lá um turista de sunga com o seu isopor de cerveja, voltando da praia ou indo para a praia, enfim. E não que ele não possa, acho que ele deve, acho que tem que regrar esse tipo de conduta e, além de tudo, pode-se pensar, obviamente, na cobrança do turista. Não vejo o menor problema nisso, porque, como eu falei, a tecnologia nos ajuda. O cara entrou no ônibus, apontou o rosto para a câmera reconheceu como um cidadão cadastrado de Balneário Camboriú, ou de Camboriú, ou de Itapema, ou de Itajaí, a política quem vai ditar são vocês, né? Que está indo trabalhar no horário específico dele, a catraca liberou e ele passou, e se não aconteceu isso, ele paga, né? É fácil de operacionalizar. Agora, a política, como eu falei, né, quem vai determinar são vocês. E acho que, se a gente comparar, vereador Bola, o horário de pico, eu tive a oportunidade, né, nos meus estudos, de uma vez visitar, e vale muito a pena a visita, eu tenho contato, se os senhores quiserem, o Transmilênio, que é o melhor programa social construído através do transporte público da América Latina, que é o Transmilênio de Bogotá, na Colômbia. Ele é um sistema que leva muito mais do que transporte público, porque ele foi rasgando, no bom sentido, a cidade de Bogotá, trazendo corredores de ônibus, junto drenagem, junto esgoto, ali por baixo, né, abastecimento de água, estações de pré-embarque colocadas, onde o cidadão paga a tarifa, lá era paga, a época que eu fui, paga a tarifa antes de adentrar a estação, para o transbordo ser mais rápido, e junto com isso trazer desenvolvimento para aquelas regiões, ordenamento. É um programa fantástico, vale a pena conhecer. Eles, junto com o Transmilênio, eles fizeram um programa chamado Ciclorutas, na Colômbia, em Bogotá, que hoje já são conhecidas aqui no nosso país, na nossa região, como as rotas de lazer. No domingo eles fecham as ruas e deixam as pessoas invadirem as ruas, brincarem nas ruas. Então, esse programa também foi criado naquela oportunidade lá. Então, eu enxergo o transporte público como desenvolvimento social, integração social,
democracia, que permite com que a pessoa que vive no interior visitar o centro, quem vive no centro visitar o interior, e principalmente com essa política da tarifa zero. Bem, nessa linha, para concluir, eu imagino, né, que o grande desafio será ter esta mesma compreensão na cidade do lado, visto que a decisão é fazer isso de forma em conjunto, né? E por quê? Porque são características diferentes, né? Então, a contratação do estudo é fundamental, precisa se fazer isso com a maior brevidade possível, porque daí o estudo vai apontar todas as linhas que precisam, quais são os modais, de que forma a gente vai ter os corredores integrados com as demais formas de transporte, a pesquisa de origem e destino, minimizar os impactos de linhas com poucas pessoas, tentando otimizar a diversidade de linhas no horário de pico, mas mesmo assim, lá em Bogotá, como eu estava, só para concluir lá, no horário de pico era um caos, mesmo com toda aquela modernidade, e na Espanha igual, quando chega às 5h30 até às 7 horas da noite, em qualquer lugar do mundo, em qualquer sistema, é complicado. Agora, é muito satisfatório a gente vê o trânsito todo parado e o transporte coletivo andando nos corredores de ônibus, fazendo as pessoas que precisam chegar no seu horário em casa. Então, acho que esse é o recado, lutem por isso, acho que o caminho está certo, contem conosco do que a gente puder colaborar. Acho que vale muito a pena essa integração com os vereadores de lá, acho que vale a pena chamar o BC Trânsito aqui para tecnicamente ir monitorando vocês dos avanços que estão sendo feitos por aqui, e assim que a gente tiver novidades sobre a contratação dos estudos, eu faço questão de informar, não sei se pelo presidente ou pelo líder do governo, como vocês acharem melhor, para que vocês fiquem sabendo, e aí a gente também comece a passar essas demandas para a empresa que, na prática, terá o ordenamento aí de construir os relatórios técnicos, né? Obrigado. Bom, diretor-presidente Fábio Filler, eu queria agradecer pela presença, pela disposição em estar aqui e junto da comissão. Falar que a comissão ela teve o trabalho aprovado, né, um requerimento em plenário de 90 dias e foi prorrogado por mais 90 dias. E até comunicar aos vereadores da próxima reunião que nós definimos em calendário, né, dia 11 de agosto a apresentação do relatório final, dia 18 de agosto a discussão do relatório e dia 25, que é o prazo da comissão parlamentar especial. Obrigado.